tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite todo o Brasil, boa noite todo o mundo através da internet, através dos meios de comunicação da Canção Nova. Que bom estar com você, mais um PHN aqui em Cachoeira Paulista. Coração aberto, coração disposto a dizer não ao pecado e a ouvir um testemunho que arrasta, um testemunho que nos leva a acreditar que Deus faz a gente superar até mesmo os nossos limites, beleza? Então, que bom estarmos juntos com você, que bom estarmos juntos nessa grande companhia de pesca, como diz Monsenhor Jonas Abib. Obrigado a você, sócio, você patrocina essa emissora, para que essa emissora nunca deixe de falar de Jesus. Que bom, viu? Você investe na Canção Nova e a Canção Nova investe na salvação das almas. Deus abençoe você, Deus abençoe a equipe técnica aqui, os câmeras, diretores, produtores. Deus abençoe todos vocês aí, o Tiagão. Deus abençoe, valeu gente. É um prazer, uma satisfação estar com vocês. Ministério de Música Keyboards Band, aqui já intitulado pelo Dunga. Dunga não pôde estar aqui, mas nós vamos fazendo esse trabalho acontecer mesmo que ele esteja aí em missão. E sou também com meu parceiro Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, só um minutinho aqui. É o Dunga, ele tá te mandando um abraço, agradecendo que você está substituindo ele. Beleza, obrigado. Muito boa noite a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos mais em uma noite de PHN. Noite de PHN que, beba água Canção Nova, pra você ficar atento a tudo que vai passar aqui, os testemunhos. É isso aí, vamos começar cantando então? Preparando o nosso coração. Deus vai fazer muita coisa nesse programa. Vamos nos deixar conduzir como um barco à vela solto, vá! Insistem em perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus é melhor. Aquilo que os olhos não podem ver, por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Um barco à vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Jonas Pá! Insistem em perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor. Aquilo que os olhos não podem ver, por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Um barco à vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me,
Maravilha! Você pode participar do PHN também através das nossas mídias sociais, que com certeza o Rafael deve saber já de cor e salteado. Com certeza. Só queria dizer que você me pegou de surpresa, porque o Dunga primeiro ele canta, depois ele vem falar comigo. Você primeiro veio falar comigo, porque opa! É pra mudar um pouquinho, né? Mudar um pouco. Não, tem que mudar. Identidade, pessoal. É bom mudar, é verdade, verdade. Mas se você falou das nossas mídias sociais, então vamos lá. O nosso Facebook é PHN Oficial. Instagram, PHN_oficial e o Twitter, PHN Oficial também. Agora, se você quiser ver tudo mais relacionado à Canção Nova, entre em cançãonova.com. Legal. Falando em cançãonova.com, tem também o YouTube da Canção Nova. YouTube da Canção Nova, que nós vamos passar o vídeo aqui depois. Toda semana a gente traz um vídeo novo do YouTube. O vídeo hoje é do nosso querido e amigo Padre Edilberto. Ah, legal, Padre Edilberto aí, que já tá Rafael, nessa você estava envolvido também no clipe, Estava né? envolvido também. Aliás, o Rafael hoje, gente, ele está envolvido em praticamente todos os clipes produzidos aqui pela Canção Nova, né, Rafael? Parabéns, aliás, viu? Ótimo trabalho. Obrigado, graças a Deus, né? Se a gente hoje não está ali na produção, dirigindo alguma coisinha, a gente está ajudando ali, né? Nem que se for para segurar um papelão assim para não bater um sol na face do rapaz que está gravando, né? Beleza. Tá vendo todo esse aparato musical aqui, os inícios, durante o programa, essa galera aqui que toca, o Amaro, Juninho Damasceno, Jonas Pá, o nosso Julie Andrews, essa banda, a galera que vem aqui, Thiago Tomé, Peter, Dunga, você também pode levar um show de um cantor da Canção Nova aí para a sua cidade, tá certo? Então, se você quer levar hoje um show da Canção Nova para a sua cidade, você vai entrar em contato com contatoshows@cançãonova.com. contatoshow@cançãonova.com. Tá difícil mandar um e-mail? Anota o telefone: 12 31 86 2062. Tá certo? Entre em contato lá com o pessoal do departamento de eventos e com certeza nós vamos fazer um show aí na sua cidade. Vai ser maravilhoso. Vamos levar essa musicalidade toda aí para a sua cidade. Beleza, Rafael? Depois eu volto aqui. Beleza. Beleza? Vamos lá. Gente, o testemunho de hoje é maravilhoso, maravilhoso mesmo. O cara tem uma história de superação, tá certo? O cara perdeu o pai já na primeira infância, de bebezinho, e tinha tudo para ser um cara totalmente pervertido, torto, largado aí pela sarjeta, mas Deus alcançou esse cara e hoje ele leva muitas e muitas pessoas para o caminho de Deus através do seu testemunho, que é maravilhoso. Jovem, cara simpático, você vai gostar demais dele, viu? Eu quero chamar para cá para conversar comigo aqui. Deixa eu falar o nome dele aqui. Prepara o groove aí. Ubirajara de Oliveira Soares Júnior. Ubira, chega para cá, Bira. Quer peregrinar com a Canção Nova? Também dá. 12 3186 20. Como que é o telefone mesmo, Rafael? 20. Eita, gente, esqueci o telefone da Obra de Maria aí. Também não lembro. Me ajudem aí. 2055. 2055. Isso. 12, né? DDD 3186 2055. Tá certo? Vamos peregrinar com a Canção Nova e a Obra de Maria, que, aliás, um grande abraço para todos, sem exceção, os missionários aqui da Obra de Maria, trabalham aqui pertinho da gente, pessoas 100%, tá certo? Essa parceria da Canção Nova com a Obra de Maria já faz um tempo e não é à toa, é porque são pessoas realmente maravilhosas, como o Bira, que está aqui. Boa noite, Bira. Seja bem-vindo. Boa noite, Peter. Boa noite, Canção Nova. Boa noite, Brasil. É uma alegria muito grande para mim estar aqui no PHN para ofertar o meu testemunho para Deus nessa noite. Obrigado. Isso aí, Bira. Manda um abraço também para as pessoas que devem estar te escutando, te conhecem, já te ouviu nos retiros, nas missões, né? Mandar um abraço para o pessoal também. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero mandar um abraço muito especial ao Padre José Silveira Moreira, que foi responsável, inclusive, pela minha conversão. Foi o anjo que Deus colocou na minha vida.
para me resgatar. Quero agradecer ao Padre Paulo César de Borrasópolis, que foi o pastor que me trouxe aqui na Canção Nova, né? O Padre Marcos Andelucci em Maringá, Padre Eduardo em Inajá, Padre Claudinei, que é o meu pároco, né? São os pastores que cuidam de nós e nos ajudam a estar nesse caminho do céu, Peter. Legal. Ô Bira, já dá para perceber, no início já, conversando contigo, que existe aí um evangelizador, né? Uma pessoa que está levando já Jesus, tanto pelas palavras, quanto também pelos testemunhos, que é muito mais importante. Mas antes de nascer esse cara, esse Bira de hoje, que nós estamos ouvindo falar aqui, teve uma história. Hoje o Bira tem 32 anos, mas o Bira começou a vida com muitos desafios, né, Bira? Do que eu li mais ou menos a sua história aqui, você é natural do Paraná, não é isso mesmo? É isso mesmo, Peter. Eu sou de Nova Esperança, Paraná. Sou nascido em Nova Esperança e criado, né? Moro em Nova Esperança. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. São 2 meninas e 2 meninos. E eu perdi meu pai quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu tinha 6 meses de gestação. Eu perdi meu pai de uma maneira bem trágica. Meu pai, infelizmente, ele foi assassinado, né? E quando eu tinha 6... tá. Então você não chegou a conhecer o seu pai? Não cheguei, não tive essa alegria. Claro, né? Você estava na gestação ainda, mas você não teve contato, então, de fato, com o seu pai de sangue. Não, isso, inclusive, é uma das razões, assim, que gerou muito vazio dentro do meu coração, né? Porque o ídolo do filho sempre é o pai, né? Então eu não tive essa alegria de conhecer o meu pai. E como eu dizia, né, eu perdi o meu pai com 6 meses e quando eu tinha 6 meses de nascido, né, infelizmente, devido à situação que nós vivíamos, a minha mãe, por ser também uma dependente química, ela teve uma recaída, a minha família não tinha estrutura para aquela situação e, por consequência também dessa dependência, minha mãe precisou nos deixar, né, forçadamente até, pela justiça, né, aos cuidados da minha avó paterna, né, e também das minhas tias que cuidaram de nós. Tá, mas aí faleceu o seu pai enquanto você ainda estava no ventre da sua mãe. Sua mãe teve uma recaída com drogas, é isso mesmo? Sim. E você foi criado por parentes, pelos parentes mais próximos. Sim. Mas não acabou aí o desafio da vida do Bira. Tava começando, né? Tava começando, né, Bira? E aí aconteceu algo que iria mexer mais uma vez com você, agora um pouquinho de maneira mais consciente, porque você já tinha noção de algumas coisas, que foi o caso da sua irmã, né? Sim, nós fomos crescendo, convivendo com esse vazio. O vazio da presença do pai, o vazio da presença da mãe, né? E todos nós, então, tivemos consequências disso na nossa vida, né? E cada um na sua realidade. Os meus irmãos de uma maneira diferente da minha, porque eles viram toda a tragédia do meu pai acontecer, né? Viram a minha mãe tendo que nos deixar. E na nossa infância, Peter, a minha mãe vinha sempre nos visitar aos finais de semana, mas aí como havia uma briga entre família, né, a família paterna com a minha mãe... Porque você foi criado pela família do paterna, seu pai. Isso, pela família do meu pai. E aí a sua mãe ia visitar a família do seu pai e aí Sim. acontecia essa rivalidade, esse atrito por conta da minha mãe não aceitar que a minha família paterna havia pedido a nossa guarda, né, e colocado ela praticamente assim para fora, né, da casa e tudo mais. Então, quando ela vinha nos visitar, na minha infância, eu tenho muitas lembranças sobre isso, ela não ia na minha casa, ela sempre vinha na casa dos vizinhos. E aí pedia para nos chamar, para que a gente pudesse ir lá, ficar um pouco com ela, né, matar a saudade. E esses encontros, assim, ficaram muito marcados, porque como se não bastasse a ausência do pai, a ausência da mãe, vocês ainda se viam no meio de um fogo cruzado, né? No meio de um fogo cruzado. E naquele tempo não se falava tanto em depressão, nós não tínhamos essa liberdade para falar dos nossos sentimentos, né? E aquilo foi fazendo com que se agravasse ainda mais, né? Essa dor que nós tínhamos, esse sofrimento que eu tinha, que as minhas irmãs tinham, que o meu irmão tinha, por a gente não conversar, a gente somatizava isso dentro do nosso coração. E eu me lembro quando pequeno, que a minha mãe vinha nos visitar, e ela nos chamava na casa dos vizinhos, né? E era uma situação assim que nós ficávamos divididos. Por quê? Porque a minha mãe, ela falava com muita raiva das minhas tias, da minha avó,
pelo fato deles terem nos tirado dela à força, contra a vontade dela. E a minha mãe, ela não tinha, por exemplo, uma estrutura familiar que dava suporte a ela. Então ela também não tinha o pai, ela também não tinha a mãe, né? Eu nunca conheci os meus avós maternos, né? Então ela não tinha ninguém para dar um suporte para ela. Então ela se revoltou muito. E aí, devido a essa revolta, Peter, ela falava muito, né, sobre esse sentimento que ela tinha, né, deles terem tirado os filhos dela e tal, e nós ficávamos naquele fogo cruzado. Imagina, né, nós éramos criança, 4 a 5 anos, de um lado, a família paterna tentando nos dar amor, abrigo, proteção, e do outro lado a nossa mãe, né, que muitas vezes diante da sua revolta, e com razão, porque mãe, né, ficar longe dos filhos daquela maneira e tudo mais, e aí ela falava muito assim, das minhas tias, e aquilo acabava doendo em mim também. Por quê? Porque referência de amor presente que nós tínhamos era a avó e era a tia. Então nós ficávamos divididos. De um lado, a mãe que nós sonhávamos em ter junto, e do outro lado, né, a minha mãe às vezes atacando, criticando, e até maldizendo as minhas tias, as minhas avó, a minha avó, né? Então nós ficávamos naquele fogo cruzado, isso doía demais, Peter. Olha, é importante você dizer isso, Bira, através do seu testemunho, porque esses conflitos dentro de casa, que às vezes acontece entre os pais e a família, entre a mãe e a família do pai, entre o pai e a família da mãe, atinge, de fato, a vida dos filhos. Atinge a estrutura que, mesmo que inconsciente, mas a criança ela nasce ela vai criando uma certa estrutura de família dentro de si. Então, quando falta um pai, a criança percebe que está faltando alguém. Quando falta uma mãe, a criança percebe que falta alguém. Quando falta sintonia na família, a criança percebe. E foi o que você experimentou, não só você, como os seus irmãos, né? E, claro, você disse que os seus irmãos sofrendo muito mais por já estarem vendo, mas você já também estava sentindo porque você estava sendo gerado. Então, muitos casos de crianças que já foram influenciados por dores dos pais ainda em gestação, que foi o que aconteceu contigo. Foi o que aconteceu comigo. E quando eu estava, então, nesse desenvolvimento da minha infância, né, teve uma cena que me marcou muito, de uma das visitas da minha mãe, Peter. Ela veio para nos visitar e eu já estava assim muito dividido, porque eu não queria ver a minha mãe sofrendo de um lado, com as brigas, os conflitos, e por outro lado eu não gostava, me doía também ver, às vezes, a minha mãe, né, desabafando contra aqueles que estavam me dando amor naquele momento. Então eu ficava muito dividido. E uma das cenas que me marcou muito a minha infância foi uma das vezes que a minha mãe veio nos visitar, mandou nos chamar, e eu não quis ir, né? Eu não quis ir, porque a gente sofria. Por um minuto nós ficávamos felizes com ela, e depois era aquele conflito dentro da nossa casa, e nós éramos assim, envolvidos por um sentimento de que aquilo que aconteceu com a minha mãe podia acontecer com a gente, né? De nós também sermos mandados embora, e não tínhamos para onde ir. E aí eu me lembro que ela veio nos visitar, e ela trouxe uma carreta daquelas de madeira para mim, de presente, e eu cheguei lá, ela me deu a carreta e eu não quis pegar, né? Eu estava assim, vamos dizer assim, muito dividido e triste, e ela ficou brava comigo, né, e me chamou a atenção, porque só Deus sabe o esforço que ela fez para trazer aquele presente para mim. E aí eu me lembro que naquela oportunidade, involuntariamente, eu tinha em média de 6 anos, Peter, 7 anos, eu acabei rejeitando a minha mãe. O sentimento que eu dei a ela foi esse, mas eu não tinha consciência, porque eu era uma criança. E aí eu me lembro que eu não quis aquilo, joguei a carreta no chão, e ela veio me chamar a atenção. Minha mãe era uma mulher muito brava, assim, ela vinha, e no pouco tempo que ela tinha com a gente, ela tinha que deixar marcado a mensagem dela. E sempre isso vinha, às vezes, através de um gesto mais bruto, de uma cintada, de uma varada, de uma chamada de atenção mais dura e tal. E eu me lembro que eu saí correndo, ela veio, pegou uma varinha para me bater, e eu corri para minha casa, né, pedindo por socorro. Minha tia veio, e as duas brigaram, literalmente, em vez de fato. E aquela vez foi a última vez que eu vi a minha mãe. Né? Mas eu não tinha consciência do que eu estava... 6 anos de idade. Sim, eu não tinha consciência que eu estava rejeitando a minha mãe. Eu só queria evitar sofrimento na inocência da criança para os dois lados, né? E a partir daquele dia, a minha mãe, que vinha com uma certa frequência, eu nem sabia qual, porque a gente não tinha muita noção de tempo, mas a gente ficava esperando, ela não vinha, a gente ficava esperando, ela não vinha. E isso, Peter, foi dos meus 6, 7 anos até praticamente os meus 13 anos, sem ter contato com a minha mãe. Hoje eu consigo imaginar como foi duro para ela
aquele momento, aquele dia. Marcou em mim, mas tenho certeza que marcou muito na vida dela também. E aí, nesse tempo, Peter, eu me lembro que às vezes eu ficava em busca de informações da minha mãe, para saber o que a minha mãe estava vivendo, onde ela estava, né, como criança. Então eu ficava às vezes ouvindo a conversa dos adultos, das minhas tias, das minhas avós, e eles falavam abertamente, né, sobre como minha mãe estava vivendo na prostituição, vivendo nas drogas, vivendo no mundo, das prisões que a minha mãe tinha passado, e aquilo doía muito dentro do meu coração. Eu me lembro de situações, de vezes, que eu ia dormir, e eu, num calor danado, eu entrava debaixo do meu cobertor, cobria a minha cabeça para chorar, porque eu tinha medo de chorar na frente da minha avó, e tinha medo de ser repreendido, e que acontecesse comigo, com os meus irmãos, como aconteceu com a minha mãe, que a minha mãe dizia, né, que eles colocaram ela para fora de casa. Então a gente tinha medo também disso acontecer. Então eu chorava escondido e ficava imaginando, onde a minha mãe estaria? Será que a minha mãe estaria se submetendo ao que para viver? Se ela tinha onde dormir, se tinha alguém abusando dela? E isso doía muito em mim. Quando isso não acontecia debaixo de cobertor, Peter, eu me escondia atrás da casa, cara. Ficava sozinho, e ficava imaginando onde a minha mãe estaria. E como isso doía em mim, né? E eu não dividia isso nem com os meus irmãos. Cada um de nós sofríamos assim, calado, né? Eu ainda chorava escondido, né? Mas não sei como era com os meus irmãos, né? E aí a gente foi crescendo com esse vazio, com essa dor, como você disse, né? Eu achava que a minha vida não podia piorar, mas, né? O destino foi muito cruel com a gente. 7 anos que a sua mãe ficou sumida, dos seus 6 aos 13 anos. 7 anos ela ficou bem ausente da sua vida. Sem contato. Sem contato. E o contato foi um contato muito dolorido para nós. E dentro desse tempo de 7 anos, foi que aconteceu esse fato ou foi depois de 7 anos? Então, foi nessa fase, quando nós retomamos o contato com ela em 7 anos, como eu dizia, né, que nós ficamos assim, sem contato nenhum com ela, foi quando aconteceu de eu perder, então, a minha primeira irmã. Eu tinha, na época, 13 anos, e a minha irmã, que vinha após mim, né, ela era 2 anos mais velha do que eu, ela tinha 15. E essa minha irmã veio a falecer, Peter. Ela se suicidou, né, e foi mais uma dor muito grande, que eu e meus irmãos tivemos que passar, né. A minha irmã se suicidou, ela era uma menina muito bonita, muito inteligente. Ela, assim, que me deu uma referência de cuidado, de amor, né? Porque ela me ensinou muita coisa. Talvez por causa desse vazio também que vocês experimentavam, Bira? Você acha que sim, eu acredito assim. Ela tinha uma depressão e nós, como eu dizia, nós não falávamos sobre isso, né? E tudo culminou para esse final trágico da minha irmã tirar a própria vida, né? Ela se envolveu com um relacionamento e ela se decepcionou. E aí a falta de estrutura familiar, como você dizia no início do programa, reflete muito no nosso caráter, em quem nós somos, né? E aí a minha irmã, né, cometeu assim esse ato de tirar a própria vida, né? Por conta também, eu acredito, de todo esse sofrimento, né? E aí nessa ocasião, quando a minha irmã então se suicidou, o meu irmão estava estudando fora, voltou para que a gente pudesse enterrar essa minha irmã. E nesse momento nós fizemos um contato com a minha mãe, que foi outro momento, Peter, que marcou muito a minha vida e marcou de uma maneira diferente, marcou num sentido de gerar em mim uma revolta muito grande. Porque quando meu irmão ligou para minha mãe, para dar a notícia para ela, que a Dorinha, minha irmã, tinha falecido, eu estava ao lado dele no telefone e criança sonha muito. E o meu sonho era um dia ter meu pai me pegando no colo. E naquele momento eu sonhei, né, na minha cabeça, no meu coração, que com aquela perda da minha irmã, tinha uma chance da minha mãe voltar para cuidar da gente. Falei, talvez a minha mãe perceba o quanto nós precisamos dela, que nós precisamos da presença dela, da proteção dela, né? Então eu imaginei que naquele momento, Peter, a minha mãe, né, em ato de consolo a nós, ela voltasse para casa, né? Era um sonho que eu tinha dentro do meu coração, mas não foi o que aconteceu, né? Meu irmão ligou para ela e falou o que aconteceu, e eu estava do lado, passou o telefone para eu falar com ela, e ela me surpreendeu. Naquele momento de dor dela também, de desespero, ao invés dela me acolher e me consolar, ela começou a me culpar pela morte da minha irmã, dizendo que eu era o homem da casa, que o meu irmão estava estudando fora, quem estava com as meninas era eu, e que eu tinha que ter cuidado delas, e que aquilo aconteceu porque eu não tinha cuidado delas, como eu deveria ter cuidado delas, e aquilo foi doendo muito dentro de mim, a dor, imagina, né? Eu esperava um consolo da minha mãe, uma palavra de carinho, de amor,
né? E eu não recebi. E aí naquele instante ficou marcado na minha vida, porque eu disse para mim mesmo, né? Eu falei, eu nunca mais quero falar com essa mulher, pensei comigo, né? Eu nunca mais vou procurar ela. Eu vou seguir a minha vida agora e não vou mais sonhar com isso. E algo dentro de mim assim se revoltou, né? E aí naquele momento eu disse para mim mesmo que eu iria seguir a minha vida e que eu não queria mais, né? Nunca mais falar com a minha mãe. E naquele momento a revolta levou a minha vida e começou a me guiar, porque eu achava que eu não tinha mais nada para perder na vida, né, Peter? Eu achava que eu não tinha mais nada para perder na vida. Eu tinha perdido o pai, perdeu a irmã, praticamente perdeu a mãe por decisão, né, por frustração, acabou perdendo a mãe também, né? Hoje eu sei que foi por força do destino e da situação. Sim. Mas naquele tempo, nós não tínhamos uma explicação concreta e nós ficávamos com as especulações. Então, nós achávamos que ela não estava ali porque ela não queria e tudo mais. Então, isso gerava uma revolta muito grande, porque o filho não entende. Sim, claro. Mas aí, ainda aconteceu mais um fato, né, Bira? Sim. Teve um outro. Quando aí. isso aconteceu... Tão Peter, forte quanto? Quando isso aconteceu, a minha revolta foi muito grande e eu me lancei na vida. E foi onde eu comecei a beber... Foi onde eu... Isso o quê? Com 13, 14 anos? Com 13 anos. 13 anos. Com 13 anos, né? 12 para 13 anos ali e tal. Né? E eu comecei a beber, eu sempre andei com pessoas mais velhas. E essas pessoas começaram a influenciar muito na minha vida, como referência. Então foi quando eu conheci as drogas, né? Foi tudo por conta dessa revolta, que eu tinha dentro de mim um vazio muito grande. Então eu não tinha medo de nada. Então foi onde eu conheci a bebida, né? Comecei a conviver um tempo com pessoas que usavam droga. Naquele tempo eu não usava, mas começou a se tornar comum para mim ver eles usarem e não ver acontecer nenhum mal para eles, né? Então eu comecei a baixar a guarda nisso aí, né? E teoricamente, eu fui desistindo dos meus sonhos. O sonho de ter a mãe, eu fui desistindo do sonho de ser alguém na vida. Eu comecei a me lançar à própria sorte. E a revolta era que me movia, sabe? A revolta daquela situação me movia. Eu não sabia administrar minhas emoções. E aí eu me tornei um dependente. A primeira vez que eu usei a droga, eu não gostei. Mas depois o meu organismo pediu mais. Foi a maconha, a primeira droga que eu usei, né? E aí, nesse tempo, meu irmão me levou, Peter, para morar com ele, para me dar condições de estudar, de terminar os meus estudos, de ser alguém na vida, né? E o meu irmão, ele sempre foi para mim, meu irmão mais velho, o Cleiton, a referência de homem, referência de pai. O meu irmão, quando ele arrumou o primeiro emprego dele, ele voltou para casa, Peter, e trouxe para mim, para minhas irmãs, antes de acontecer esse acidente com a Dó, trouxe calçado para nós, roupa para nós, né? Tirou a gente da escola pública, nos levou para uma escola particular. Ele veio cuidar de nós como um pai. Sabe? Muito bonito o que o meu irmão fez, né? E aí ele viu que eu estava para me perder, ele veio e me abraçou e me levou para morar com ele, né? E aí quando eu fui morar com ele, nós recebíamos a pensão do meu finado pai. Aí eu me lembro, meu irmão veio e falou: Bira, vamos deixar para a Ju, que era a irmã mais velha, nós tínhamos perdido a Dó. A Ju também, ela tinha começado um relacionamento, já tinha uma filha. A Ju tinha em média de 21 anos, uma coisa assim, né? E o relacionamento dela não deu certo. Meu irmão falou: Bira, vamos deixar a pensão para a Ju, vamos cuidar da Ju aqui, eu vou cuidar de você, e vamos cuidar da Ju aqui e tal. Eu falei: vamos, deixamos a pensão para a Ju, e eu fui morar com o meu irmão, né? E aí passou 1 ano e 8 meses, né? Eu estava tentando recomeçar a minha vida, estudando, né? Aí eu vim a perder a minha irmã, a Ju, também, né? Ela faleceu, foi num acidente de carro, no dia do meu aniversário, Peter. Mais uma vez, o destino, né, me machucou muito com aquela perda da minha irmã, né? Eu sofri bastante com isso tudo, né? Retornamos nós de Santa Catarina para Nova Esperança para enterrar a minha irmã. Foi um momento assim de muito sofrimento. E nessa ocasião, Peter, eu não me lembro de ter tido contato com a minha mãe, porque eu não queria. Aquilo me marcou muito. E eu tinha dito que eu não queria mais contato. Então eu não me lembro de ter tido contato com a minha mãe. E aí enterramos a minha irmã, voltamos para Santa Catarina e tentamos recomeçar a nossa vida. E aí aquilo foi muito forte para mim, Peter. Eu fiquei lá quase esse 1 ano e 8 meses na sobriedade, né, vivendo uma nova vida, tentando. Mas aí eu não suportei aquela dor. E aí eu recaí nas drogas. E uma noite eu bebi bastante. E cheguei em casa
e uma voz falava muito forte dentro de mim, aquelas palavras que a minha mãe tinha me dito, aquilo tinha me machucado demais. E aí vira o ressentimento, né? Porque eu ficava sentindo aquilo. E aí naquela noite... Sentimento, desculpa, ressentimento? De sentir de novo um sentimento. É realmente isso, é você ficar sentindo de novo aquilo. Você sente de novo. Você se machucou com aquilo no passado e aquele machucado dói de novo e você sente ele doendo de novo. Esse ressentimento volta a doer, porque não se resolve, porque deixa para trás, pensa que resolveu, mas não resolveu, e aí sente de novo. A gente foge, né? A gente tenta fugir, né? A gente tenta fugir, mas ele volta. Sim. Né? Ele nos persegue. E naquela noite, ele me perseguiu tanto, e eu comecei parece que eu estava ouvindo a minha mãe falar comigo, que a culpa era minha, da Dó ter falecido, porque eu não cuidei dela e tal. E aí a Ju tinha recém-falecido. E eu ela tinha que idade? A primeira irmã tinha 15, a Dó, e a Ju, ela tinha 21 para 22. Com uma filhinha. Com uma filhinha pequena, deixou a filhinha de pequena. 2 anos. Meu Deus. Aí eu comecei a me culpar, eu aceitei aquela culpa, eu tomei aquela culpa para mim, assumi a responsabilidade daquilo, né? E comecei a me culpar e falei, meu Deus, e agora eu também não cuidei da Ju, e a culpa disso tudo é minha mesmo. E eu comecei a sofrer com aquele conflito dentro do meu coração, e aquela voz me acusava, e eu fui tomando aquilo, eu fui entrando em desespero, e eu recaí na droga, como eu disse. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, e meu irmão, assim, é uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora, como eu te disse, é um exemplo de homem que eu tenho, de integridade, sabe, de amor, né? E eu cheguei em casa, entrei, fui pro meu quarto, e aquilo me incomodou tanto que eu falei assim, comecei a questionar Deus. Falei, por que eu estou vivendo? Por que o Senhor me permitiu viver? Por que o Senhor me trouxe nesse mundo, nessa família, para sofrer tanto assim? Comecei a fazer os porquês para Deus, e aquilo não tinha resposta. Aí eu cheguei numa conclusão assim, vamos falar assim, uma conclusão desesperada. Eu falei, vou tirar minha própria vida. Não tem sentido de eu viver assim, com essa dor, não vou suportar. Conviver com essa culpa, sabe? Aí eu fui lá, Peter, peguei um vidro de antiferrugem e falei, vou me matar. E tomei aquele negócio, entrei no meu quarto, tomei aquilo. E eu me lembro que daí eu acordei, eu estava no hospital, e o meu irmão do meu lado, assim, desesperado, né? E eu estava sedado, assim. E meu irmão do lado, desesperado, assim, eu vi o desespero dele e eu ouvi ele conversando com o médico. E o médico falou assim para ele, falou, olha, é um milagre o que aconteceu, porque esse antiferrugem que ele tomou é muito forte, e era para ter corroído o estômago dele, e não aconteceu nada. E eu vi o meu irmão ali naquele desespero, e naquela hora assim, mesmo dopado, passou um filme muito rápido na minha cabeça, e eu falei assim, pensei comigo, né? Falei, poxa vida, se eu estou sofrendo duplamente pela perda das minhas irmãs, o que eu estou fazendo com meu irmão? Eu estou dando a ele um sofrimento a mais para ele suportar, sabe? Um sofrimento a mais para ele suportar. E aí eu vi o desespero do meu irmão e aquilo mexeu comigo. E ali eu digo que Deus começou a se revelar na minha vida, né? Deus já tinha um propósito, e ali o propósito de Deus começou a se revelar na minha vida, a se revelar na minha história. E meu irmão pediu para que veio conversar comigo, falou, fala comigo, o que você está sentindo? Abre o teu coração, né? Tá te faltando alguma coisa? E ele se esforçava muito, cara. Ele trabalhava muito para me dar escola, para me dar tudo que eu precisava, né? Eu falava, não falta nada. Eu só falava assim, eu não sei, uma dor no coração, um vazio. Porque hoje eu falo com propriedade, né? Já testemunhei inúmeras vezes a minha vida e eu consigo hoje ter o discernimento do que eu sentia naquele tempo. Mas naquele dia eu não sentia, eu só falava isso para mim, uma dor, não consigo, um vazio. Não é nada com você. E ele chorava, cara. Porque ele achava que ele estava deixando faltar alguma coisa, né? Aí ele falou, vai buscar a ajuda de uma psicóloga. Eu falei, não, eu vou. Aí ele me mandou e eu fui. Naquele momento eu cheguei à conclusão assim, eu falei, poxa, como uma pessoa que não me conhece vai conseguir me ajudar? Porque a gente vinha de uma ignorância muito grande, né? Aí eu me lembro que ele falou assim para mim, então vai para Nova Esperança, passa uns dias lá com a tia, lá tem os seus amigos, né? Isso vai fazer bem para você, um novo ar, vai, fica uma semana lá, tal. Aí eu fui para Nova Esperança, né? E aí chegando em Nova Esperança reencontrei os amigos, né? Aí a minha cabeça mudou um pouco de foco, eu saí daquela situação de morte, né? Que eu tinha saído, quase morri, né? E foi quando eu conheci a minha esposa, né? Amanda, que nós se encontramos lá e tal.
e eu comecei a, né, trabalhar com rádio naquela época, lá na minha cidade, Nova Esperança. A vida mudou a face para mim. Eu, de patinho feio, cheguei naquela ocasião, eu digo que o mundo abriu as portas para mim. E aí eu que era para ficar uma semana lá, Peter, um mês no máximo, eu decidi ficar definitivo. Fiz contato com meu irmão, falou, cara, tô feliz, tô bem, né? Tinham recém-aberto uma rádio lá na minha cidade, uma rádio comunitária da igreja, e eu era locutor, e a rádio estava começando, e eu tinha uma experiência legal dos cursos que meu irmão tinha dado. Ele trabalha com rádio também, como eu disse, ele é meu espelho, é meu ídolo, é a pessoa que eu me inspirei na vida inteira, assim, né? Não. Como profissional, ele é um locutor também, né? Tem várias faculdades. E aí eu me imitava ele, eu queria imitar os passos dele, eu queria ser um homem igual ele, sabe? E aí eu vi a oportunidade, falei, irmão, eu vou ficar, porque eu tenho uma oportunidade de ser locutor, de administrar essa rádio, de me desenvolver. Ele falou, não, legal, na hora que você achar que você precisa vir, você vem então. Se você tá bem, eu tô feliz e tal. E aí nesse tempo eu comecei então meu relacionamento com a minha esposa, Amanda. Que tá aqui, Amanda, que né, Tá Amanda? aqui. Tá ali gravando tudo, né, Amanda? Dá um orgulho, né? Eita, que coisa maravilhosa. Eu tinha 16 anos, Peter, e comecei ali então o nosso relacionamento. Só que eu vinha dessa desestrutura familiar, né? Voltei assim uma luz de sonho na minha vida, né? Profissionalmente eu comecei então a me desenvolver, a ter o meu espaço. O mundo, como eu disse, começou a abrir portas para mim, né? Eu era convidado para as melhores festas, né? Como eu era rejeitado como pequeno, eu comecei a ser convidado e eu comecei a me sentir uma pessoa. E eu abracei essa oportunidade que o mundo estava me dando. Nós começamos o nosso relacionamento, a minha esposa também, Peter, vinha de uma perda muito grande. Ela vinha com uma carência muito grande também, ela tinha recém perdido o irmão dela num acidente de carro. Ela e os 2 irmãos dela, vindo de um evento, e pararam à beira da rodovia para socorrer uma outra pessoa, né? Estavam vários amigos, um carro que tinha dado problema, e veio uma pessoa com um carro desgovernado e entrou no acostamento e atropelou várias pessoas. E nesse acidente estava a minha esposa Amanda, os 2 irmãos dela e alguns amigos. Aí ela nesse acidente infelizmente perdeu o irmão dela também, né? Um dos irmãos, ela foi para uma UTI, num hospital, o outro irmão foi para o outro. Então quando nós nos encontramos, nós nos encaixamos um no outro, porque ela vinha numa carência, né? E eu também, das minhas perdas, nós nos completamos, né? É bonito isso, Bira, porque no relacionamento a gente percebe que cada um tem suas marcas, né? Você, as suas, a Amanda, as marcas dela, mas são pessoas que mesmo com as suas limitações vão tentando ajudar o outro a trilhar um caminho em direção a Deus, em direção ao céu. Nós, nas nossas limitações, nós não podemos e não precisamos imaginar que a gente precisa ser perfeito para conduzir alguém à perfeição. O que a gente precisa é estar a caminho. Quando a gente está a caminho, a gente consegue conduzir o outro. Agora, quando a gente é perfeito, se for esperar nunca estar vai perfeito começar para levar, não adianta. Isso não vai acontecer, porque nós temos as nossas falhas e vamos as ter até o último suspiro, porque a nossa luta pela santidade é até o último suspiro de vida. Eu vou fazer uma pergunta para você, Bira. Qual foi o momento, de todos esses momentos que você viveu, qual foi o momento que você mais sentiu solidão, se sentiu sozinho? Porque, olha, foram momentos fortes, né? Vou repetir mais uma vez, você que ligou a televisão agora. Nós estamos falando com um jovem que sofreu com a perda do pai, quando ele estava ainda em gestação aos 6 meses de vida. Depois, falecimento da irmã mais nova. O falecimento da outra irmã. Me ajuda a lembrar, é a Ju, a Dorinha e a Ju. Dorinha e a Ju. 2 irmãs falecidas. Uma suicidou-se, a outra foi por um acidente de carro. A mãe ausente da vida até então. O Bira com essas experiências de droga e uma luzinha na sua vida, o seu irmão
tentando dar um bom exemplo para você e sendo o sinal de Deus para você. Então, uma vida marcada por sofrimento. Mas nessa vida toda marcada, Bira, olha, eu tô sozinho agora. Quando foi? Ô Peter, quando eu conheci a Amanda, foi um sinal assim de muita alegria. Eu digo que foi a minha primeira namorada séria, assim, né? E por um instante, eu resgatei o meu desejo de família, o meu sonho, né? De ter uma família. Porque lá no fundo eu tinha esse sonho, né? De eu vou ter a minha família, né? E as coisas vão ser diferentes. A gente sempre sonha que a situação vai mudar. E isso é esperança, né? É a esperança que vem de Deus. Isso. Né? É a esperança que vem de Deus. E aí começamos o nosso relacionamento. E como tudo hoje é muito precoce, e principalmente quando se vem de uma desestrutura familiar, não se respeita as fases, não foi diferente com a gente. Né? A gente se lançou demais no nosso relacionamento, Peter. E com 1 ano de relacionamento, 1 ano e pouco, a Amanda engravidou do meu filho, Christian. Hoje ele tem 14 anos. Né? O nosso relacionamento era muito bonito, era muito legal. Mas quando engravidou, aquilo que era lindo virou um problema. Porque de um lado tinha um mundo me seduzindo. Eu estava me desenvolvendo como profissional, convite para as festas. E aí eu fiquei de novo diante de um conflito que me levou a essa pergunta que você me fez do meu momento de solidão. Né? Eu vivia rodeado por uma multidão, mas ao mesmo tempo vivia sozinho. E aí eu comecei o quê? A pensar que era muito cedo para eu casar, que era muito cedo, né? Eu comecei a ter oportunidade de conhecer outras mulheres, né? Eu virei de um patinho feio, eu virei um cisne. Né? E aí, Amanda grávida, não podia me acompanhar. Comecei a deixar, então aquilo que era lindo virou um conflito. Porque ela começou a sofrer e eu não conseguia perceber isso. Porque eu não tinha estrutura para aquilo. Eu tinha 16 para 17 anos. Era uma criança, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a liberdade do relacionamento, né? Eu comecei a usar droga de novo. Por conta dos meus amigos. Não por culpa, mas por influência, porque eu me deixei, eu quis, ninguém, né? Mas eu digo assim, o convívio que eu tinha, eu achava que não ia acontecer nada, e eu fui me deixando levar pelo mundo, fui me deixando levar. E aí o que aconteceu? A Amanda engravidou, meu filho sendo gerado, e a gente na briga, e eu brigava, e eu ia para as festas, e eu cheguei a pensar isso, que era muito cedo para eu casar. E aí o que aconteceu? O mundo me abraçou. Na dúvida, quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento leva para qualquer lugar. E aí eu fui me tornando cada vez mais dependente, porque a recaída é muito forte. Uhum. Eu fui me tornando dependente, eu comecei a usar droga todos os dias. E aí chegou num tempo, Peter, isso fração assim muito de um curto espaço de tempo. Eu comecei a usar maconha de manhã, de tarde, de noite, não tinha hora, porque para mim não fazia mal, eu achava que eu dominava o negócio. Eu honrava meus compromissos como profissional e eu achava que aquilo me dava direito de fazer o que eu queria. Era uma falsa sensação de liberdade, entende? E aí ela não sabia que eu usava drogas, porque eu não usava na frente dela, então eu quase não ficava mais com ela, porque eu usava droga toda hora. E aí o que aconteceu? Eu comecei a deixar, meu filho nasceu e eu fui vivendo mais a vida e eu ia ver meu filho todos os dias, porque eu achava que esse era o papel do pai, né? Sustentar o filho, ver o filho todo dia, mas eu não dava muita bola para Amanda e não atendia os chamados dela, porque eu achava que ela estava chamando a atenção para me ter ali. E aí o que aconteceu? Eu comecei um relacionamento fora, né? Então nós não tínhamos mais um relacionamento, eu e Amanda, de casal, só o vínculo do filho, que eu todo dia via meu filho. E aí, com essa outra pessoa que eu tava, eu fui me afundando nas drogas. E aí, o que aconteceu? Eu tinha pra mim assim, um usuário de droga, ele nunca vai ser preso. E eu tava muito influente por meio eu digo que a comunicação é o quarto poder. Sim. Então eu estava no meio do quê? Dos coronéis, dos capitão, do governador, do prefeito. Eu estava no meio das autoridades. Eu era um grande profissional. E eu nunca achava que eu estava fazendo mal para ninguém, a não ser para mim mesmo. E aí eu tinha aquela revolta dentro de mim, não tinha medo de morrer. Eu achava que tá tudo certo, né? Mas não estava, Peter. Não estava. Até o dia que eu cheguei nesse ponto de solidão, né? Que foi a minha prisão, cara. Eu fui preso, né? Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, porque eu nunca vendi droga, nunca fui um traficante. Mas o usuário de droga, ele não fica sem droga. Então, se um traficante que ele compra, e às vezes até fiado, né? Compra, não tem, ele vai atrás do outro, mas ele não fica sem a droga. E isso, então, fez com que eu criasse um vínculo com muitos traficantes.
né? Muitos traficantes, porque quando um lugar não tinha, eu ia no outro. Aí eu já estava usando maconha, eu já usava cocaína e eu já usava o crack com a maconha, que era o melado. Fumava, né? E então assim, eu estava totalmente entregue às drogas. Desculpa. Foi de propósito que eu fiz essa pergunta para você, Bira, porque esse momento, esse grande momento de solidão, que foi no momento da sua prisão, quando você foi preso, engraçado que o momento da prisão foi justamente quando você teve as maiores possibilidades de dar certo. Ou seja, você começou a se tornar um profissional, começou a engrenar numa profissão, o seu irmão confiou em você, você foi, voltou para a cidade, a Amanda apareceu na sua vida, tudo para dar certo. De repente, né, falta uma coisa que, aliás, hoje em dia, falta muito nos jovens: estrutura emocional. São tantos machucados, tantas frustrações, que a pessoa não consegue ter estrutura emocional. Mas a gente fala disso, fala um pouquinho mais da sua história, depois desses vídeos que a nossa produção foi atrás. São vídeos gravados por pessoas que você ama e conhece, especialmente para você. Vamos lá, primeiro vídeo, roda aí. Eu sou o Padre Pedrinho Missionário. Deus me colocou responsável desta rádio, a Rádio Desterro FM, uma das rádios católicas mais potentes aqui do norte do Paraná. E esta emissora de rádio faz parte de um sonho, de um projeto, de um centro de evangelização para, através de Nossa Senhora e do próprio Padre Pio, difundir mais o nome do Senhor Jesus. E o Bira faz parte desta equipe desde o início. Ele tem um programa nessa emissora que é o programa de maior audiência desta emissora e a maior sintonia do rádio também. Ele e a sua esposa que fazem esse programa. E ele se transformou o burrinho de Nossa Senhora, evangelizando por todas as partes, levando o seu testemunho, a sua vida, o seu amor pela igreja. E parabéns, Bira, pela sua comunicação e por estar aqui também na Canção Nova. Tá aí. Obrigado, Padre Pedrinho. Padre Pedrinho, que tem uma história também com Bira. E claro, mais um videozinho. Acompanha aí. Bira, meu amigo, meu companheiro, você é um herói. Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém. Peter, esse é o Beto Gazola, a pessoa que me levou para Jesus, cara. Tenho uma alegria muito grande ter o Beto como meu amigo, e eu todas as vezes na minha oração rezo por ele, porque foi através dele que eu conheci Jesus e fui resgatado. E nós vamos falar desse encontro que mudou a vida do Bira, depois que a gente voltar do intervalo. Ô Bira, antes da gente ir, nós vamos cantar essa música. Só que eu quero que você saiba o seguinte, cara. O céu, essa noite, está em festa. Amém. Porque hoje, muitas pessoas que estão em casa estão conhecendo a história de uma ovelha que o Senhor não desistiu. Foi lá, buscou para si de volta. Você é essa ovelha. Então, é muito gratificante trabalhar no programa PHN, principalmente quando a gente se depara com histórias como essa. Deus abençoe você. É uma festa muito grande que está acontecendo dentro do meu coração. Tenho certeza que deve estar acontecendo também aí em você. Uma festa está acontecendo dentro de todos nós, porque o céu está em festa. Muitos estão sabendo de uma ovelha que voltou. Nós vamos falar mais dessa história muito linda, tá certo? E você, fica aí, não sai daí não. Tem muita coisa boa para você ouvir ainda, tá bom? Ó, junte suas coisas, vem pra Canção Nova, porque aqui é bom demais, rapaz. Não perde não, vem pra Canção Nova, simbora, gente. Manda o som aí, até daqui a pouquinho. Vamos lá! É história de superação entrando na sua televisão. Simbora! Canta aí! Peguei as minhas coisas e fui viajar. Saudade era tamanho, estou no meu lugar.
para rever, parentes para abraçar, calor do sol no coração. Estou no meu lugar. O céu tá em festa, rapaz. Ah, como aqui é bom. Vem pra cá você também, não fica na solidão não. Ah, lugar no coração. A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como esse lugar. Meu Deus me ensinou, não dá pra disfarçar. Aonde estou é bom, mas tem o meu lugar e ele se chama Canção Nova. E quando estou com os meus, até pareço remozar. E sei que posso prosseguir, a minha força é amar. Como aqui é bom! Ah, como aqui é bom! Ah, lugar no coração. A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como este lugar. Como aqui é bom, de novo. Ah, como aqui é bom. Ah, lugar no coração. Oh, a vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Vamos lá, Jonas Pá! Vamos lá pra 2007, gente. Foi nesse ano que essa música nasceu. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Derrama tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Derrama tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser.
essa música, quem não sabe, a galera, Ministério de Música, deixa eu vir para perto da banda aqui rapidinho. Essa música é de 2007. 2007, eu tinha acabado de escrever a música Barco à Vela. Comecei a escrever essa música Fogo Abrasador. Naquele ano, mais ou menos, eu apresentei essa música pro Dunga para entrar no CD Transfiguração. E não entrou. E depois de um tempo, o Dunga ouve de novo e falou, rapaz, que música boa, você fez quando? Falei, fiz 2007. E acabou entrando no CD, que acabou dando o nome do CD, CD Fogo Abrasador, que ó, o CD massa demais, viu? Não tem o CD? 386-2600 ou loja.cancionova.com, tá bom? Vou passar pelo Bira aqui, vou conversar primeiro com o Rafael. É isso mesmo. Ô, Peter, você é bom de dar nome pro CD, né? É mesmo, né? Tem um Barco à Vela, tem um Fogo Abrasador e agora também tem o Acredite do Dunga. Mais imagina. um. Interessante. Falando de música, né? Composição musical, todas as músicas que eu fiz, eu não acertei nome bom de música nenhum. Em todas essas músicas, quem ajudou a colocar o nome foi o pessoal da produção do CD. Mas tá bom, já fez uma importante, né? Que a música, pelo menos o nome deixa pro irmão ajudar também, né? Claro, né? Ninguém é bom sozinho, né? Tem que trabalhar em equipe, né? Justamente. Você tá aqui para ajudar, inclusive, Estamos aqui né? para ajudar. Você tá aqui para resolver e eu tô aqui para ajudar. Mas é isso aí. Pedro, falando de música, nós temos mais uma música, que é de quem? Já falei, do Padre Edilberto. Inclusive, a letra dessa música tem a ver com esse processo de conversão que nós precisamos viver todo dia. E você vai conferir um trecho desse clipe do Padre Edilberto agora. Mais um dia se passou e dentro em mim pouco mudou. Os mesmos erros, as mesmas culpas que insistem em persistir em mim. Eu olho pra tua cruz e vejo que ainda não consigo refletir o mesmo amor. Será que haverá mais uma chance? Será que o sol nascerá amanhã? Fica comigo. Sabes quanto posso te esquecer, te abandonar. Fica comigo, meu Senhor. Preciso da tua força para não cair de novo. Fica comigo. Tu és a minha vida, és a luz a me guiar na escuridão do meu viver. Preciso de ti, meu Senhor. Preciso de ti, ó 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 meu Senhor. Será que haverá mais uma chance pra mim? Será que o sol nascerá amanhã? Fica comigo. Sabes quanto posso te esquecer, te abandonar. Fica comigo, meu Senhor. Preciso da tua força para não cair de novo.
Tá vendo só, Peter? Muito bom essa música do Padre Gilberto, Maravilha, né? que aliás a gravação desse clipe tem histórias muito interessantes, Tem né? Numa histórias próxima muito- oportunidade. Próxima oportunidade nós contaremos. Então, Eu mas falo porque eu conheço, né? Converso muito com o Rafael. Tem os bastidores dessas histórias aí. Não, clipes os que é- clipes aqui da Canção Nova têm as melhores histórias dos Justamente. bastidores. Mas para você ver que a música fala realmente do processo de conversão, fala será que o sol nascerá amanhã, né? E fala justamente desse quando nós estamos afastados de Deus, nós realmente não conseguimos sozinhos, porque ele fala, sabes quando posso me perder e te abandonar. Deus sabe até quando nós estamos afastados dele, né? É verdade. Nós precisamos dele, que é preciso de ti. Que, aliás, ó, fica o convite para você, não só por conta do clipe, mas sempre que tiver a participação do Padre Edilberto em alguma música, em algum acampamento da Canção Nova, fica aqui a minha dica pessoal para você. Olha, esse padre é um dos grandes talentos da Canção Nova, um dos grandes talentos despontados, um recente talento, uma pessoa boníssima, um ser humano fantástico, Padre Gilberto com uma voz, na minha opinião, uma das melhores vozes da Canção Nova hoje em dia. Padre Edilberto. Sempre que tiver um lançamento do Padre Gilberto, pode confiar, dica do Peter, vai lá que é sucesso. É isso aí, Peter. E se você gostou desse clipe, quer ver outros clipes também da Canção Nova, acesse youtube.com/Canção Nova, que lá você vai ver esse e tantos outros clipes. Mas viemos cá também fazer o quê? Vamos fazer uma boa merchandising. Claro, né? é bom divulgar o que é bom, né? Bom divulgar o Rapidinho, que é porque a bom. Gabi... Vem cá, Já Gabi. tá louca, Vem já. aqui, Gabi, Corre, perto de Gabi. mim. Olha o que a Gabi já me mostrou aqui, gente. Mostra aqui a plaquinha. Olha lá. Já tá na hora de voltar pro testemunho. Então, obrigado, Gabi. Mas, fala então, aí. Temos aqui esse livro aqui e o CD do Dunga, mas lembrando também que eles não estão aqui os lançamentos, mas tem também o CD Acredite do Dunga, que é Isso aí. lançamento, e também o livro lançado também no acampamento PHN com uns 20 testemunhos, Legal. grandes testemunhos marcados no acampamento PHN, aqui no Legal. PHN. E eu quero convidar, já que o nosso amigo ali é locutor, para ele fazer essa divulgação pra gente, né? Então, Oh, legal, faz uma hein? divulgação aí pra gente falando loja.cançãonova.com. Adquira você também o livro PHN 20 anos no site lojacançãonova.com. Esses 20 testemunhos, inclusive tem o meu testemunho nesse Isso que eu livro, ia falar. vai ajudar você a superar e acreditar que para Deus tudo é possível. A superação, a restauração com Deus é possível, Peter. Tá contratado pela Rádio Já Canção está Nova? contratado. Loja.cançãonova.com. É isso aí, meu. Legal. Deixa eu voltar aqui pro testemunho então do Bira. Ô, Bira, cara, é muito legal ver isso, né? Como Deus é capaz de resgatar alguém, trazer essa pessoa para o trabalho de Deus e hoje você sendo esse profissional da comunicação para Deus. Isso que é muito legal ver isso acontecendo, né? Deus resgata aqueles que Ele quer trabalhando para Ele, né? Isso é algo maravilhoso. Bom, vamos dar continuidade aqui no testemunho do Bira, na história do Bira. Enfim, um jovem com várias perdas, várias dores, traumas de infância, dores na adolescência e o que acabou culminando na sua prisão. Você foi preso, Bira. E você nos falou aqui no bloco anterior que você teve um encontro com Deus. Então vamos lá. De você ser preso até o seu encontro com Deus. Meu Deus do céu, cara. É um buraco muito fundo para um... Foi a maior solidão que eu vivi, Peter. A maior solidão que você viveu. E na maior solidão que eu vivi, eu me encontrei com Deus e eu pude enxergar o como Deus era presente na minha vida e antes eu não via. Então conta para nós, como que foi esse desfecho aí? Esse desfecho aconteceu que antes de eu ser preso, Deus falou comigo. Eu fui a um churrasco, a uma festa, e antes já havia me drogado antes de ir para essa festa, mas lá tinha vários amigos, alguns que usavam drogas, outros não. E aí Deus então me preparou para aquilo que eu viria passar. E eu digo que a minha prisão foi o inferno. Eu fui ao inferno vivo. Eu fui enterrado vivo. Eu via o mundo acontecer e eu não podia vivê-lo, né? E aí eu chegando naquela festa, um dos amigos que estavam lá, Fernando, o nome dele, ele me procurou e me chamou a atenção, falou assim para mim: Bira, para com essas drogas, cara. Você é um cara tão talentoso, todo mundo gosta de você, você não precisa disso, né? Isso vai atrapalhar a tua vida. E falou umas palavras assim para mim de incentivo para que eu abandonasse as drogas, né? E aí eu olhei para ele e falei assim: ó, vou conseguir, Fernando. Eu tô indo à missa todos os domingos e Deus vai me ajudar.
Aí ele falou para mim da Bíblia, falou assim, Bira, o Salmo 51, naquela época, isso foi em 2007, ele disse assim para mim, que ele havia parado de usar drogas há mais de 15 anos, em 2007 isso, lendo o Salmo 51, que diz, do mundo do pecado ao reino da graça. Naquela noite, Peter, mesmo já tendo se drogado, tal, estando numa festa, um ambiente inapropriado até para se falar de Deus, eu senti Deus tocar no meu coração, senti meu coração ferver. Eu fiquei com uma vontade muito grande de ler a Bíblia. Eu quase fui buscar na hora, só não fui porque não era um ambiente. Mas aí chegando na minha casa, eu peguei essa Bíblia que a minha irmã Ju me deixou de herança, abri essa Bíblia, que é a Bíblia que eu uso para pregar hoje, né? É a minha espada. E aí eu abri a palavra Salmo 51, comecei a ler, eu li 3 vezes. E aí foi a primeira vez que eu li a palavra de Deus e eu vi a minha história ali, que falava que o meu pecado está sempre à minha frente, né? E ali fala que o Senhor vai me sustentar com o Espírito Santo, que Ele vai abrir meus lábios e que eu vou ensinar o caminho de volta para os pecadores. Né? Eu vi a minha história ali. E essa palavra, Peter, então me preparou para esse momento de solidão. Eu acordei com a polícia na minha casa, eu fui preso, não imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Imaginei que a prisão ia durar 3 dias, mas essa prisão durou 8 meses e 10 dias e algumas horas. Eu estava envolvido em uma grande operação policial, tinha muitos traficantes que eu não conhecia, e a polícia queria que eu falasse que eu tinha comprado droga deles. Então eu fiquei preso, e nesse período de prisão, aquela namorada que eu tinha me abandonou. E a Amanda lutou por mim, lutou pela minha vida, porque eu não tinha ninguém por mim, a não ser as minhas tias, que tinham vida própria, filhos, família. E a Amanda abandonou a vida dela, Peter, veio para cuidar de mim, tentar me tirar daquele lugar. Né? Naquele tempo nós decidimos então que eu ficaria sem ver o meu filho, que eu via todos os dias, 8 meses, porque nós não queríamos que ele tivesse aquela marca negativa daquele lugar, da prisão. Né? Então a Amanda caminhou comigo todo aquele tempo, e ali eu comecei a rezar. Eu ganhei um livro do Terço da Libertação para rezar os 9 dias, eu fiz os 8 meses. Né? Eu passei um Natal naquele lugar, eu pude dar valor ao Natal que eu não dava, não queria ficar em família, só queria festa. Eu vi tudo que eu tinha perdido, né? Eu vi tudo vivendo, acontecendo, e eu ali, naquela situação, eu aprendi a dar valor tudo aquilo que Deus já estava me dando e eu não conseguia enxergar. Minha família, meu filho e tudo mais. E a Amanda perseverou do meu lado, até que chegou o momento, Peter, que eu fui absolvido, né? Eu fui liberto da prisão. E aí a primeira pessoa que eu fiz um contato foi com meu irmão. Eu liguei para ele e aí ele me disse assim, Bira, você não pode ficar com a Amanda por gratidão, nem por tudo que ela fez para você. Dá um tempo, uma semana, um mês, vê se é bem isso que você quer certinho, né? Porque um relacionamento não vai se sustentar com esse sentimento. Falei, tá bom, meu irmão, eu já sei o que eu vou fazer. Deixa comigo. E eu me lembro, eu chegando em casa, depois de 8 meses e 10 dias, um amigo meu da rádio me levando embora, né? Depois do fórum, meu filho veio correndo, Peter, e olhou para mim e falou assim pro meu amigo, você trouxe meu pai de volta para mim. Aquilo partiu meu coração, meu filho chorando. Né? E a Amanda veio, pegou na minha mão, me abraçou, né? Todo mundo em festa. Aí eu olhei dentro dos olhos dela, Peter, e disse assim para ela, que a partir daquele momento, eu iria cuidar dela e do meu filho. Eu falei, a partir de hoje, nunca mais você vai chorar por causa de mim. A partir de hoje, nunca mais vai faltar nada para você nem para o nosso filho. E aí eu assumi o meu compromisso de pai, e nós reatamos o nosso relacionamento, né? E começamos uma caminhada em busca de Deus. Aí foi onde entrou aquele vídeo do Beto que me emocionou muito. O Beto nos convidou para fazer o acampamento em Paranavaí, na comunidade católica Emanuel. Quero mandar um abraço ao Padre Adão, que também, né, nos acolheu com tanto amor, comunidade católica Emanuel. E nós fomos fazer esse acampamento. E lá no acampamento... A Amanda foi também com você? Eu e a Amanda, nós fomos juntos dois. Fazer o acampamento. E aí no acampamento foi a minha primeira experiência com Deus. E foi através também da música Restauração do Dunga, no momento PHN, que eu pude enxergar, né, que aquele meu egoísmo estava fazendo todo mundo sofrer. E principalmente a mim. Ali Deus começou uma restauração na minha vida. Uma restauração que começou no meu físico, na minha libertação das drogas. Começou no meu casamento, na vida do meu filho. Porque eu tomei consciência que eu não podia reproduzir para o meu filho a dor que eu tive com meu pai. E ali começou um processo, Peter, que hoje se estendeu para toda a minha família. Né? Daquele dia, Deus falou comigo, me fez algumas revelações através dos intercessores. Revelou que um dia eu seria um pregador do evangelho, que o meu ministério seria grande, que eu não conseguiria contar. A partir daquele encontro com Deus, nós saímos das trevas, fomos para a luz e a restauração começou. Nós fomos casar na igreja, eu concluí o meu sacramento da crisma,
E foi muito bonito. Eu até falo isso, né, nas pregações que faço, que a crisma não pode ser por tradição, porque a crisma é algo muito rico da igreja. Eu falo, Deus me ungiu como ungiu Davi na minha crisma. E a partir dali ele me deu o dom da palavra, de pregar, de testemunhar, né? E nós começamos a nossa caminhada. E não foi fácil, Peter, porque não tem caminho fácil. O caminho de Deus é o caminho estreito, né? Quando eu fiz o acampamento, eu digo que Deus me purificou. E aí eu comecei, então, uma busca muito grande por Deus. Comecei a ir à missa todos os dias, mas ainda eu tinha uma dependência. Eu estava reconstruindo a família, estava buscando ser um homem honesto, mas a dependência ainda estava em mim. Eu fui curado, Peter, por Deus, quando eu voltei a trabalhar no acampamento, uns 6 meses depois do meu acampamento. Que aí, quando eu voltei lá, que Deus me curou e disse para mim, através do intercessor, que nunca mais eu voltaria num quartinho escuro de novo para usar drogas. A partir daquele dia, Deus me curou. Hoje eu estou completando esse ano, né, de 8 para 9 anos na sobriedade, graças a Deus, sem nenhuma recaída, né? E de lá para cá, né, nós implantamos o acampamento em Nova Esperança, somos fundador da comunidade católica São José, né? Eu sou condutor do acampamento sênior e coordenador desde o ano de 2010, eu e a minha esposa. E com a graça de Deus, né, muitas vidas, Peter, foram transformadas a partir do nosso testemunho de vida e do sofrimento que nós passamos. Que maravilha, Bira. Olha, cara, claro, como toda história, né, é muito denso e o programa vai acabando e vai dando uma angústia na gente, só que tem uma dúvida que aí eu pediria só para você esclarecer em poucas palavras, claro, porque tem mais 2 vídeos para você, preparados especialmente, mas tem uma dúvida, depois de toda essa vivência, o que aconteceu com você e a sua mãe? Então, e a sua mãe? Deus vai nos curando aos poucos, na medida certa, Ele vai nos preparando. Por inúmeras vezes eu me fiz a pergunta, por que eu nunca fui atrás da minha mãe? Porque eu não estava preparado. E aí, num desses encontros que eu fiz, Deus curou meu coração e preencheu esse vazio, né? Esse vazio da minha mãe. Aí, passado um tempo, eu fiz um encontro e recebi um abraço de mãe. E aquele abraço eu percebi que a razão da dor que eu tinha dentro do meu coração era a falta do abraço da minha mãe, do perdão da minha mãe. E aí eu saí do acampamento determinado a falar com a minha mãe. E isso já se fazia, Peter, mais ou menos uns 22 anos que nós não nos falávamos. E o primeiro contato foi por telefone. Eu consegui o número dela com meu irmão, liguei para ela. Tentei inúmeras vezes, não consegui. Quando eu consegui falar com a minha mãe, surpreendentemente, quando ela atendeu o telefone, sabe o que ela me disse? Sem eu dizer nenhuma palavra. Meu filho, Bira, é você. Ela já sabia que era eu, o coração de mãe não se engana. E aí ela, né, me acolheu assim. Eu falei, mãe, eu só quero te dizer uma coisa. Que eu quero que a senhora saiba que a senhora não está sozinha nesse mundo. Que a senhora me tem, eu estou recomeçando a minha vida. Aí eu, né, falei só isso para ela, né? Falei, eu quero que a senhora tenha essa certeza onde a senhora estiver. E a informação que eu tinha é que ela estava no Rio de Janeiro. Aí conversei um pouco com a minha mãe e ela me disse assim, Peter, Bira, antes do seu pai falecer, uma semana antes, ele passou a mão na minha barriga, em você, e disse que aquele filho seria o filho que um dia iria cuidar de mim. Pergunte à tua tia. Ela estava lá e tal, e ela falou aquilo para mim, me abençoou. E eu me dei por satisfeito por ter dado aquela notícia para minha mãe, que ela não estava sozinha, porque eu imaginava a minha mãe na mesma solidão que eu tinha passado, sabe? Então, ali começou o meu processo de cura. E aí uma vez, Peter, eu pregando para jovens, eu prego para jovens em retiros também, e eu dizia para o jovem, falava, jovem, dê valor à tua família. A mãe que você despreza, o pai que você não dá valor, é o sonho de muitos jovens que não têm os pais, e é o meu sonho. E aí eu dizia assim, o meu sonho era ter um dia meu pai ter me pegado no colo, o meu sonho um dia era ter feito uma refeição na mesma casa que a minha mãe, o meu sonho era ter dormido um dia na mesma casa que a minha mãe, era ter uma foto com a minha mãe, eu não tenho, e você, jovem, não está dando valor a isso. Aí eu fiz uma pregação, e aí esse casal que está aqui, o Sérgio e a Marisa, ele ouviu isso, e ele veio, me procurou, falou, vou te levar para encontrar tua mãe, você vai realizar teu sonho. Me convidou para ir. E aí Deus foi preparando tudo, né? E nós saímos, a Amanda conseguiu localizar minha mãe pela internet, e saímos de Nova Esperança e viemos aqui para o Rio de Janeiro para encontrar minha mãe, onde possivelmente ela estaria. E esse encontro foi muito lindo, está no livro PHN 20 anos, né? Para quem quiser depois ver o desfecho de toda essa história. Mas eu quero falar de um fato marcante para concluir, ô Peter. Foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nós encontramos a minha mãe, ela abraçou a Amanda e ficou muito feliz pela Amanda ter me trazido ali, sem saber se ela estaria no hospital, na cadeira de roda, onde ela estaria. A Amanda me trouxe, aí ela me chamou para caminhar com ela, né, pra gente conversar um pouco, e eu falei, mãe, eu não vim aqui em busca de explicação nenhuma, eu só vim aqui te dar algo que eu guardei a vida inteira para você, que é o meu amor.
E aí a minha mãe, nós saímos caminhando, ela veio passar protetor solar em mim, cara. Tava um sol muito forte. E eu me lembro daquele toque que nunca mais eu vou esquecer, né? De consciente, o toque da minha mãe. Ela olhou pra mim e falou assim pra mim: Bira, preciso te dizer uma coisa. Eu falei: não precisa. Ela: eu preciso. Eu falei: então fala. Ela: você lembra quando você me ligou, quando a Dó tinha morrido? Tocou na minha ferida, cara. Eu falei: não quero falar sobre isso, não precisa. Ela falou: não, mas eu preciso. Eu falei: então fala, mãe. Ela falou: sabe por que eu não fui no velório da tua irmã? Eu falei: não. Aí ela falou assim: porque eu não tinha um calçado para pôr no pé. Eu não tinha uma roupa para vestir. Eu não tinha onde morar. E ela começou a falar aquilo, cara. Deus foi lavando o meu coração, porque durante 25 anos que eu fiquei sem ver a minha mãe, eu julgava a minha mãe, que ela não nos amava, que ela não nos queria, que ela não veio porque não dava importância para nós. E não era nada disso. Deus me preparou para ir lá conhecer a verdade que iria me libertar. E eu digo assim, depois desse encontro, a minha mãe já esteve comigo mais 3 vezes na minha casa. E eu estou cuidando da minha mãe. E Deus está restaurando a minha vida e a minha família por completo, Peter. Nada para dizer, vamos aos vídeos. É muito forte essa história, vamos lá. Pai, eu amo você e quero rezar por você. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Oi, Pai, a gente tá aqui para te dizer que gostamos muito de você e que Deus te abençoe na caminhada que você vai fazer. E já estamos com saudade e a gente tá aqui para falar também que a gente se orgulha muito do homem que você é, sempre cuida da gente, brinca com a gente e a gente te ama muito e estamos esperando você aqui de volta, viu? Beijão, te amo. Somos da sua família. Te amamos. Amém. Coisa linda. Mais um vídeo agora da Amanda, claro, né? Que alegria, não é? Estar aqui hoje, que alegria poder testemunhar o que Deus fez na sua vida e na vida da nossa família. Quantas lutas, quantas coisas difíceis nós passamos, mas com a graça de Deus nós estamos firmes. Com a bênção de Deus a nossa família está em pé. E eu agradeço imensamente a Deus por tudo que nós passamos. Se foi ruim, Deus tinha um propósito para a nossa vida. Hoje nós estamos aqui, testemunhando a graça de Deus na nossa vida. O que Deus tem de poder para fazer na vida de um ser humano. Eu amo você e tenho muito orgulho de você. Quero dizer que você é um pai especial, um esposo especial, um amigo especial, um evangelizador especial. Eu te amo e tenho muito orgulho de você. Deus te abençoe. Amém. Bira, Deus te pague por tudo, viu, cara? Essa sua história realmente não por acaso está no livro, os 20 testemunhos de 20 anos de PHN. Deus abençoe você. Eu vou me abster de qualquer palavra, porque com certeza muita gente foi tocada pelo seu testemunho. Muita gente se sentiu tocado no profundo do coração. Deus lhe pague. Deus lhe pague pela coragem de vir partilhar a vida conosco. Eu quero dizer que eu consegui isso por Deus. Quero agradecer a Amanda, que não desistiu de mim. E todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho, que me ajudou a vir cada vez mais para a luz e cada vez mais para perto de Jesus. Isso aí. Vamos encerrando então. Obrigado, equipe. Obrigado, banda. Obrigado, câmeras. Deus abençoe. Para contato, Bira, Facebook, para entrar em contato com você. Facebook é Bira Motiva Mais Nova Esperança, nossa fanpage. E onde a igreja chamar, nós estamos à disposição para levar o nosso testemunho e para honrar a Deus, Peter. Valeu. Boa noite para você. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Vamos cantando. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.